Quando sua música soa bem sem sentir absolutamente nada pendurado nas suas orelhas, é sinal de que houve inovação. E a Huawei, neste ponto, é preciso destacar que foi a primeira grande marca a melhorar e popularizar fones de ouvido com um design tão estranho e ao mesmo tempo maravilhoso em termos de formato. A primeira versão saiu em 2023, mas eles continuaram evoluindo. E aqui, com essa leve atualização dos antigos Huawei FreeClip 2, que também tem review aqui no canal, a Huawei levou ao extremo o conceito do áudio sem fio mais confortável do mundo. Eles se chamam Huawei FreeClip 2S. E aqui vou detalhar ponto por ponto o que mais gostei e o que menos gostei desses inovadores fones de ouvido sem fio. Ainda assim, já adianto que, se para você o mais importante em um fone de ouvido é o conforto, fique de olho nesses FreeClip 2S, porque depois de testá-los por algumas semanas, eles são o mais próximo de um fone de ouvido fantasma. Quase etéreos. Porque mais de uma vez entrei no chuveiro com esses FreeClip 2S sem perceber, porque esqueci de tirá-los. Por sorte, eles têm resistência contra poeira e água, mas vocês já estão vendo. Sendo assim, essas imagens são incríveis, assim como o estojo totalmente renovado que é capaz de refletir a cúpula daquela catedral. Parece realmente uma joia, algo de luxo. Mas o ponto mais negativo desse design é que as impressões digitais ficam marcadas com facilidade. Além disso, agora há mais espaço, se não me engano, cerca de 20% a mais em relação à geração anterior. Aí vocês estão vendo o USB tipo C, também tem um LED, e reparem que a abertura é na diagonal. Poderia perfeitamente conter uma aliança de casamento, mas na verdade o que tem dentro são os fones de ouvido mais confortáveis, que eu já testei aqui no canal, nesse formato sem fio, e além disso com um som realmente bom. Mas depois eu vou falar mais detalhadamente na parte do áudio. Vocês já perceberam que eu adoro fazer vídeos bem diferentes de qualquer outro canal do YouTube. E é que eu adoro unir a natureza mais bela com a tecnologia mais inovadora. Neste ponto da Huawei, vocês já estão vendo, isso aqui é o Huawei FreeClip 2S abertos. Eles vêm em duas cores. Além desta, também tem um azul. A imantação do estojo e dos fones é ótima, eles não caem facilmente. O que mudou principalmente foi a borrachinha do meio, agora feita de silicone líquido. Agora ela é 25% mais macia e além disso cada fone pesa apenas 5,1 gramas. Não é só o fone e seu peso leve, mas também o design, a ergonomia. Na hora de colocar em qualquer orelha, realmente parece que você não está usando absolutamente nada, e não estou exagerando. Agora ficou mais fácil colocá-los no estojo, o que considero uma melhora em relação à geração anterior. E vocês já estão vendo aqui o que eu comentei, ele tem uma certa aderência, é bem suave ao toque. E além disso, são materiais, como eu disse no vídeo anterior, do Huawei FreeClip 2, que são agradáveis para a pele. Isso, na verdade, é algo que a gente agradece. E vocês já estão vendo eles colocados, e a sensação é extremamente leve. Acho que essa cena que vocês estão vendo agora representa muito bem esse ponto, o da leveza, o de não sentir absolutamente nada quando você os coloca. Cada milímetro desses fones de ouvido foi projetado exatamente para isso. Acho que esse é o principal objetivo deles, a maior prioridade, o conforto mais importante. E acho que eles conseguiram. Também é verdade que ele tem pontos negativos, como vou comentar, além de o estojo marcar digitais facilmente. Mas dando a César o que é de César, se você procura fones de ouvido para esquecer que está usando, e além disso o design fica muito bom na orelha, a Huawei acertou em cheio com esses novos FreeClip 2S. E um dos pontos que também me agrada é a bateria, apesar da leveza. E estamos falando de uma bateria maior do que, por exemplo, a dos AirPods 4 da Apple. Ou seja, duração de 9 horas nos fones de ouvido e até 38 horas se você usar o estojo. A capacidade da bateria, por sinal, é de 537 mAh e a dos fones de ouvido é de 60 mAh. 9 horas de música ininterrupta, na verdade é muito bom e está acima da média dos seus concorrentes diretos. E como vocês já estão vendo, na hora de conectar, não importa se é Android ou iOS. Vai conectar sem nenhum tipo de problema e bem rápido. E isso é algo que eu gosto. Reparem que a primeira coisa que aparece é uma atualização.
Huawei é uma empresa que normalmente não abandona seus dispositivos e está sempre ajustando e melhorando alguns aspectos através de atualizações. Outra coisa que eu também gosto, reparem que uma vez baixado esse aplicativo, onde você pode aproveitar ao máximo esses Huawei Free Clip 2S, aparecem vários tutoriais que mostram com vídeos e imagens a forma correta de usá-los e como tirar o máximo proveito deles. E vocês já estão vendo todas as melhorias. Melhorias de software incluem áudio espacial ilimitado, que pode ser configurado com posição fixa ou rastreamento de cabeça. Você também conta com vários efeitos sonoros, ou pode ajustar a equalização diretamente e personalizá-la. Mas acima de tudo, os gestos. Na hora de pressionar, todo o fone de ouvido, absolutamente tudo é pressionável, tanto as duas esferas quanto a borracha que as une. Você pode pressionar 2 vezes, 3 vezes, deslizar, é absolutamente configurável, tanto o esquerdo quanto o direito. Se você deslizar, pode ajustar o volume, mas isso só funciona na parte maior, parecida com um feijão. E também, se você mantiver pressionado, pode chamar a Siri ou o Gemini, que é um recurso bastante útil. Este é o Huawei Free Clip 2S. Também acho que os toques melhoraram, com menos erros, ou pelo menos essa é minha impressão em relação à versão anterior. E na hora de tocar 2 ou 3 vezes, ou deslizar, digamos que responde de forma mais precisa. O bom de ter tantos gestos ou de poder deslizar, desativar, é que você tem a possibilidade de personalizar absolutamente tudo. Ou seja, se você vem de um fone de ouvido que só tinha gestos para voltar, avançar, pausar ou aumentar o volume, o resto você pode desativar. E dessa forma, a troca entre um fone de ouvido e outro fica mais tranquila e a curva de adaptação é menor. Além disso, eles têm detecção de uso inteligente. E, por exemplo, também tem detecção de queda, ou seja, se eles caírem, você pode encontrá-los facilmente. Se, por exemplo, eles caírem no vão do sofá, bom, você vai poder encontrá-los. Eles oferecem conexão múltipla, baixa latência e permitem ativar ou desativar o som ao abrir ou fechar o estojo. Mas fique atento, isso me surpreendeu. Agora, não só aceita carregamento sem fio, como também é magnético, ou seja, você pode colocá-lo, por exemplo, na sua geladeira ou em qualquer coisa que seja magnética. E a verdade é que isso é algo que eu nunca tinha visto até agora em nenhum outro fone de ouvido. E antes de falar para vocês sobre o som desses Huawei Free Clip 2S, vamos fazer um teste de resistência. Como eu já disse no começo, ele tem proteção contra poeira e água, com certificação IP57. Isso quer dizer que, mesmo com chuva ou suor, ao usar para correr ou na academia, não haverá problemas, eles não vão estragar. Mas esses pequenos detalhes fazem a diferença, pois mesmo levemente molhado, vocês veem que os controles funcionam bem. O controlador não enlouquece. Portanto, se você levar para a praia, piscina ou lugares com muita condensação, como sauna, não terá problemas com os Huawei Free Clip 2S. Agora, vamos falar do som. Nesse ponto, é muito parecido com o que eu vi na versão anterior, nos Huawei Free Clip 2. Dá para dizer que não notei diferenças. Mas o que eu realmente notei foi mais conforto, principalmente em relação aos materiais. E onde muda mesmo é no estojo. Eles são totalmente versáteis, ou seja, servem para tudo. Para ouvir música, para assistir a alguma série, para jogar algum jogo, eles fazem tudo isso, na verdade, muito bem. Assim como a geração anterior. Compatível com o codec de áudio HDL2HC. Possui 2 microfones para cancelamento de ruído em chamadas. Conta com transdutores de duplo diafragma de 10,8 milímetros. E embora seja verdade que eles não se destacam em nenhuma frequência, nem nos graves, nem nos médios, nem nos agudos, se eu tivesse que escolher, ficaria com os médios. Apesar de serem fones de ouvido abertos, eles têm uma qualidade de som notavelmente boa. E agora sim, vamos ao preço desses Huawei Free Clip 2S. Vocês já estão vendo. 229 €. Mas, por enquanto, há um cupom de desconto de 30 €. Portanto, 199 € para esses Huawei Free Clip 2S. Eles estão disponíveis, como vocês já estão vendo, em 2 cores, azul e este prateado. E se eu tivesse que resumir todo este vídeo em uma única palavra, sem dúvida seria conforto. E atenção, porque eu não me esqueço dos pontos negativos.
Isso não se refere apenas a esses fones de ouvido sem fio, mas a todos em geral. Existem 3 pontos negativos em relação aos fones de ouvido sem fio. O primeiro é a sua obsolescência programada. É pura física. Eles têm pequenas baterias que, com o tempo, vão se degradar. O segundo ponto seria a questão de ter que carregá-los. É verdade que os FreeClip 2S duram bastante e não exigem tanta preocupação. Porém, é muito mais tranquilo ter fones passivos que nunca precisam ser recarregados. E por último, o terceiro ponto negativo é que a qualidade da música sempre vai ser inferior à dos fones de ouvido com fio. Mesmo assim, ao comprar fones sem fio, você já sabe pelo que paga. E nesse sentido, a leveza, o design incrível que a Huawei conseguiu com esses fones de ouvido, principalmente o fato de você sentir que não está usando nada, só pode ser alcançado sem fio. Vou deixar os links de compra e o cupom de desconto abaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do meu jeito diferente de comunicar, que une tecnologia e natureza, se inscreva se ainda não for inscrito e deixa um like para mim. Para que eu possa continuar explorando essas paisagens com fones de ouvido, smartphones, tablets e todo tipo de tecnologia aqui no seu canal Testa Du. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até logo. Tonto.